Olá para você que nos acompanha em mais um Sportcast. Estamos de volta para falar sobre qualquer tipo de esporte, esporte amador, profissional, esporte que qualquer quiser até inventar pode estar aqui na nossa bancada, porque o Sportcast foi feito para isso. Hoje num formatinho mais diferente, mas como sempre trazendo aquele conteúdo de qualidade para você. E para começar hoje eu tô aqui com o Gustavo Polese, várias denominações aí do nome, né? Uhum. Tudo bem, Gustavo? Tudo certo. Primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer a quem está aí do outro lado, né, que traz essa visibilidade para nós. E, cara, é um prazer estar aqui conversando com vocês, contar um pouquinho mais da minha história aí no futebol, né? E estamos aí para responder as perguntas que vier. Isso aí, aqui não vai ter pergunta, né? Aqui vai ser uma conversa franca entre dois ex-atletas. Mentira, ele ainda é atleta profissional e eu não sou nada ainda. Mas vamos lá, Gustavo. Para quem não conhece o Gustavo, ele é jogador, né? Jogador de futebol. Tem acho que uma pouca história, né? Não viveu muito aí dentro do esporte, né, Gustavo? Tem 4 anos de profissional e mais 8 anos de base aí. É pouca coisa. Tem uma historinha. Então, Gustavo, conta, vamos antes de nós falar aqui sobre a tua carreira, conta como é que tu era pequenininho, como é que começou esse esporte na tua vida? Cara, foi desde criança, né? Eu acho que a maioria do pessoal aí, de quem é pequeno, tem um sonho de jogar futebol profissional, né? Então acho que desde cedo a galera começa chutando bola na frente de casa, quebrando as coisas dentro de casa, a mãe ficando brava, o pai tampão também. Tampão de dedo, né? Tampão do dedo arrancado. E, cara, começou ali com 3, 4 anos já, né? Desde sempre gostei de jogar futebol dentro de casa. E aí comecei a treinar na escolinha do Tabajara, que na época também era muito grande, né? E aos poucos foi galgando essa caminhada aí, difícil, né? Nunca foi fácil. Mas comecei lá com 6 anos no Tabajara, logo depois, com 10 anos, veio a oportunidade de fazer um teste no Internacional de Porto Alegre, né? Onde eu realizei o teste e passei, né? Já não era peneira, eu fui selecionado já para treinar com o grupo, então a gente foi lá, fez os testes, a avaliação, passei. Mas na época, como eu era muito pequeno, eu não podia morar lá, a não ser que alguém fosse comigo. E é muito complicado nessa época, né? Os pais deixarem trabalho. Com 10 anos mais. isso, Com né? 10 anos isso. Então, saí bem cedo de casa, né? Com 10 anos eu fui lá. E aí, o que a gente fechou? Eu ficava 2 semanas lá, 1 semana eu ficava em Xanxerê, né? Para não atrapalhar a rotina de estudo e tudo mais. Então, a gente ficou fazendo dessa forma 1 ano e meio. Até que chegou um ponto onde estava muito cansativo para mim. Eu comecei acho que... É muito difícil a gente amadurecer tão cedo, né? Então, acho que eu senti a saudade dos pais, que é normal, né? E ali eu dei um passinho para trás, decidi voltar para Xanxerê, sentia muito medo, coisa, né? Tá louco, 10, 11 anos. 10 anos, né? 10, 11 anos, então foi bem difícil, mas voltei assim com uma experiência legal e tal. Continuei treinando no Tabajara na época, não desanimei, né? Por mais que assim tivemos nossas dificuldades e algumas situações, mas não desanimei, continuei treinando. Em 2013, a gente estava jogando um estadualzinho aqui para o Tabajara, aqui na região, e a Chapecoense estava começando a montar a sua categoria de base, estava no início lá. E aí, através de um jogo que a gente fez, né, eu e um outro colega meu, o Jean, que até também está jogando profissional hoje, até mandar um abraço para o Jean, ele assinou contrato agora com o Rio Branco do Espírito Santo, vai jogar a primeira divisão estadual lá, quero mandar um abraço para ele também. E a gente foi junto para lá, né, já em finalzinho de 2013 ali, e aí a gente começou lá, jogando os campeonatos da época, né, jogamos Catarinense, jogamos Copa do Brasil, jogamos vários torneios regionais, fomos campeões, né, de vários campeonatos também, jogamos torneio no Catar, onde está sendo a sede da Copa do Mundo, né, então acho que o futebol proporcionou, tanto para mim quanto para ele, uma experiência de vida e de conhecer culturas, de conhecer pessoas, atletas, amigos que hoje a gente leva para a vida inteira, né? E a gente foi até 2017 na Chapecoense, saímos em 2007 da Chapecoense, começamos a rodar para um lado e para o outro, até que encaixa, porque depois de tu passar 4 anos dentro de um clube, a hora que você sai não é muito simples, né, de você se encaixar em outro novamente. E 2016 fomos para a Itália, em uma situação que a gente ia com uma situação, mas quando a gente chegou lá se deparamos com outra situação, então a gente ficou bem pouco lá, ficamos em torno de 3 meses, não era o que a gente pensava
e tal, mas já com 16 anos também fora, então foi mais uma vez uma experiência... Isso tudo antes dos 18, né? Cara, às vezes eu até brinco com o pai, né? Eu falei, cara, o que vocês tinham na cabeça de deixar a gente ir para um lado e para o outro? Mas assim, sonho, né, cara? O cara faz por um sonho, né? Por um planejamento aí e tal, ser realmente um jogador profissional de futebol. E a gente foi para lá, acabou que não deu certo, voltamos em 2017. E aí veio uma oportunidade para mim ir para Portugal, para ir para o Sub-19, né, ainda categoria de base, ainda tinha idade de base, para ir para o Sub-19 do Boa Vista, que hoje tem uma história muito boa no futebol português, né, já jogou Champions League e tudo mais, então veio essa oportunidade para ir para lá. Fui para lá, acertei para jogar o Sub-19 na época, então assinei o contrato com eles lá. Joguei 7 meses lá o Campeonato Português, primeira divisão Sub-19, e veio uma oportunidade para mim ir pro Chaves, que é o Desportivo de Chaves, é divisa com a Espanha lá. E nessa oportunidade eu subiria para o profissional, né, para treinar junto, integrava a equipe, e jogava Sub-19 ainda, porque como eu tinha idade, eles gostariam de me aproveitar lá. Então eu jogava lá, fiquei 7 meses no Boa Vista, mais 7 meses no Chaves, terminou o contrato, voltei para o Brasil, porém no comecinho de 2020 estourou a pandemia. Então aí meio que quebrou sequência, quebrou calendário. Claro que para todo mundo foi extremamente difícil, né? E para nós também, porque a gente ficou praticamente 9 meses sem atuar também, dentro de casa, tentando trabalhar com o que tinha, com o que dava e tal. Mas foi uma das épocas que assim, eu consegui me encontrar também fora do futebol, onde eu comecei a criar outros projetos, né, de vida, outro planejamento, mas sempre com o futebol, visando o longo prazo ali do futebol. E aí, depois dessa pandemia, veio a oportunidade de eu e o Jean novamente jogar junto, né? Porque na época ele não foi comigo para Portugal, ele ficou aqui no Brasil rodando também. E a gente foi junto pro Atlético Itajaí, onde a gente jogou a Série C do Catarinense. Então a gente jogou a Série C lá, perdemos o acesso no último jogo, podíamos ter conquistado o acesso e aí sim o clube ia ter um bom investimento, mas infelizmente faltando 10 minutos acabamos tomando um gol lá que acabou tirando a gente, né, da Série B do Catarinense. Logo depois a gente foi juntos novamente, então eu já temos uma história muito... os dois sempre juntos, né? Agora que a gente tá meio separado, que um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas a gente foi junto também para o Serra Macaense, lá do Rio, né, que joga a B1 do Carioca. A gente ficou lá mais 7 meses jogando a B1 do Carioca. E por último eu estava lá no Friburguense jogando a Série A2 do Carioca também. Então é uma história aí longa. Se fosse contar com detalhes, teve muitas coisas boas, teve muitas coisas ruins, como qualquer trabalho hoje, né? Você tem seus altos e baixos na carreira. Mas eu acho que tudo agregou para mim me tornar um profissional e também uma pessoa melhor, né? Então acho que tudo que veio foi para agregar, para somar e tamo aí. E falando um pouquinho da sua carreira, Gustavo, agora você resumiu ela para nós ali em 2, 3 minutos, uma carreira de anos, né? Mas agora, falando ali do Gustavo pequeno, assim, quando tu saiu de casa pela primeira vez, tu falou que foi bem difícil, né? A adaptação não foi fácil. Mas que nem tu falou, teus pais deixaram tu sair pra Europa com 16 anos. Naquela época tu tava com tanto objetivo, assim, de ser jogador? Ou tu chegou a algum momento e falou, meu Deus do céu, tá difícil, tá complicado? Como é que foi essa tua trajetória fora do país também? Cara, assim, eu te falar do sentimento que eu tinha, eu acho que nessa hora, como você é muito jovem ainda, não explorou nada, você tá empolgado, você tá, né, com a energia lá em cima, vamos tentar, vamos para qualquer lado. Eu também sempre tive o apoio financeiro dos meus pais, né, e até dos empresários que eu tive ao longo do decorrer dessa caminhada. Então nunca me faltou nada, né? Então sempre eu tive apoio, né, de pessoas ali, né? E também uma estrutura familiar que sempre me orientou, né, no caminho do bem, né? Nunca me desviei de nada. Então acredito que isso também foi muito importante, né, nessa jornada, porque a partir do momento que você sai da casa dos teus pais, a responsabilidade é tua, né? Claro que teus pais também têm a responsabilidade deles ali, ainda mais porque você é de menor. Mas quando você quer um sonho e você planeja isso, eu acho que você vai com o objetivo que vai dar certo, né? Com o pensamento que vai dar certo. Então a gente tentou e cara,
não me arrependo, né? Eu acredito que por mais que não deu certo lá na Europa, apesar dos apesares que até quando deu a pandemia tinha algumas situações para mim voltar para lá, porém ficou aquela questão do negócio de visto, vacina que às vezes não entrava no país, então ficou bastante jogador que poderia ter voltado para lá, acabou não voltando, não tendo essa oportunidade por conta dessas situações que acabaram impedindo, né? Mas eu acho que o pensamento era de ir, a questão, queira ou não queira, você ser realizado dentro de uma profissão, até o futebol, que paga muito bem para quem está jogando em alto nível. Então, eu acho que você pensa nisso, você vai com todas as forças, e em nenhum momento assim eu pensei em desistir longe. Claro que fica aquela situação longe de casa, você tem que se abdicar de muita coisa, muito jovem, né? Então você acaba ficando longe de amigos, longe de família, longe assim de aproveitar às vezes o que, se você não tivesse nessa carreira, você conseguiria aproveitar. Mas eu acho que isso me tornou como uma pessoa muito disciplinada, e eu acho que a gente tem que tirar o proveito dessas situações que são benéficas. Porque a partir do momento que tu sai de casa com 16 anos, tu precisa mudar muita coisa, né? Cara, principalmente no futebol, né? Porque todo mundo hoje em dia tem suas responsabilidades, tem seus compromissos e tal, né? Tirar nota boa na escola, isso e aquilo. Mas ainda o jogador, ele sai, né, que nem eu saí com 10 anos de casa em busca de um sonho, em busca de ser criticado, de expor né, o meu futebol, o meu trabalho, o meu rendimento. E sempre vão ter as críticas, sempre vão ter os elogios. Você tem que saber gerir muito bem as emoções durante o caminhar da jornada, porque é o fator primordial, né? Tem muita gente que hoje em dia tem qualidade, treina bastante, mas não sabe gerir as emoções da maneira correta, o que eu também pequei muito no começo, né? Como a gente é muito jovem, muita pressão, torcida e crítica e coisa, mas com o tempo você vai amadurecendo e isso vai saindo bem tranquilo. Porque o psicológico hoje é quase tudo, né? Tu não precisa ser o melhor jogador do mundo, mas se tu tem um psicológico bom, você consegue se igualar ao melhor, né? Então essas coisas vão mudando muito ao longo da tua carreira. E além de tu ter saído do Brasil e ido para Portugal, assim, Itália, essas coisas, tu teve um período que tu precisou estudar lá também, né? Tu precisou ter uma educação lá ou tu teve que dar uma parada? Na verdade, lá eu já tinha conseguido me formar na escola, né? Então, quando eu fui pra Itália, na verdade, eu tinha minhas notas boas, então ali pro final do ano eu consegui dar uma adiantada no conteúdo e fui indo fazendo os trabalhos, então eu tinha uma reserva de faltas para ir faltando, mas nunca deixei o estudo de lado. Eu acho que quem tá vendo a gente aí e que tem o sonho, que tem a vontade de jogar futebol desde cedo, é você tentar conciliar ao máximo, né, o estudo junto com o futebol, porque são anos de dedicação, de investimento que você coloca de tempo, né, principalmente, para talvez daqui a pouco, será que vai dar certo, será que não vai? Então você tem que ter algo aliado, ter uma boa educação, um bom estudo, para se caso, né, acabar que não dá certo, porque futebol depende muito de si mesmo, né? Trabalhar, treinar, correr atrás, mas também é uma equipe, é um conjunto, então são muitos fatores que influenciam nisso. Então você tem que estar sempre buscando estudar, educação, sempre por fora. Então sempre fui tentando fazer cursos, né? Gestão, marketing, tudo que eu podia estudar por fora, que eu conseguia agregar alguma coisa nesse sentido, e já trabalhando em paralelo, eu ia fazendo. Então acho que isso me ajudou bastante na caminhada, até por conta da pandemia ali. Quando deu a pandemia, eu foquei bastante o tempo que eu estava em casa ocioso, né, para focar e ter um outro planejamento fora o futebol, porque eu vi naquela questão que, cara, se viesse outra pandemia e ficasse mais 12 meses sem trabalhar, complicado. Então ali eu vi uma necessidade de investir tempo, investir dinheiro, investir conhecimento em outra situação para me agregar e também construir um outro profissional fora do futebol. Uma garantia, digamos assim. Exatamente, porque é aquela coisa, né? O jogador tem 10 anos, talvez, que é uma garantia que ele possa jogar em alto nível. A não ser que ele se lesione, aconteça alguma coisa, né? Mas é uma carreira muito curta. Então, se você não colocar forças, energias e planejar teu futuro, às vezes você terminou a carreira, você não sabe o que fazer. Então, tem que pensar nisso, tem que ser realista, né? Tem que ser bem pé no chão quanto a isso. Não acho que você é o Pelé
a tua carreira sempre vai ser boa. Então a gente tem que estar sempre programando, planejando o futuro para não acontecer esses imprevistos. E Gustavo, nós estávamos falando agora que tu viajou para Europa, viajou para alguns lugares aí, mas tu comentou antes que tu foi para o Catar, cara. Então, onde aconteceu, né, a Copa do Mundo e tudo mais, mas como é que é aquele país? Qual a cidade que tu foi lá? Nós somos em Doha mesmo. Doha mesmo? Onde é a sede, né, da Copa. Então, cara, foi um momento triste, na verdade, por conta que caiu o avião da Chapecoense. Na época, eu tava lá no Sub-17. Então, quando caiu o avião, passou toda aquela situação extremamente ruim. Foi um dos períodos, assim, bem difícil, cara. Até porque a gente tinha uma proximidade muito grande com a equipe profissional. A gente fazia amistosos, subia para treinar, às vezes, compor elenco do profissional. Até a gente morava, na época, como a gente ainda era de menor, a gente morava com o massagista, que era do Sub-20, mas ele era irmão do massagista do profissional. E eu e o Jean, mais uma vez eu e o Jean, a gente é sempre, né, junto nessa caminhada. O Jean tá aqui, mas não tá, né? Eu tocava gaita, ele também, e violão, e a gente às vezes se reunia, né, lá no nosso apartamento e às vezes vinha, né, um atleta que estava no profissional, preparador de goleiro, preparador físico, né, pessoas que integravam o grupo profissional. Eles vinham lá pra gente tocar uma gaita, comer uma carne e tal, então a gente criou um vínculo muito próximo a algumas pessoas. Então, quando realmente caiu ali, que a gente soube, né, do acontecido, foi bem difícil, não somente por estar dentro do clube profissionalmente, mas por ter pessoas que eram amigas, que eram pessoas que a gente tinha contato diário, muitas das vezes, que eram amigos nossos, então foi bem difícil. E depois veio esse convite, em janeiro de 2017, veio o convite de um dos sheiks lá que organizava uma competição sub-17, que era a Alcas Cup. Eles fizeram essa proposta para a gente ir, esse convite no caso, né, para a gente ir jogar lá essa competição sub-17. Então eu e o Jean também pegamos lista, né, porque a gente tinha um grupo de 35, viajou somente 20. Então eu e ele tivemos a oportunidade, né, de estar junto, né, compondo o elenco lá. E mais uma vez, cara, é o que o futebol proporcionou. É incrível, às vezes assim eu tô ocioso, sento lá e falo, caceta, tava ali. Tipo, é coisa assim que a gente pensa, cara, sou de Xanxerê, interior, né? Às vezes tu fica maravilhado com o que o futebol já proporcionou. Então, às vezes, eu sou muito grato a isso, né? A gente esteve lá, a gente ficou 15 dias lá no Catar. A gente se hospedou no hotel onde Bayern de Munique, Real Madrid, grandes equipes fazem pré-temporada lá no Catar. E aonde tem hoje atletas provavelmente hospedados lá nessa Copa do Mundo. Que a gente ficou, né, numa das sedes lá, que é Doha, no Catar. Então foi... Fora que a gente jogou contra clubes bons também, né? A gente jogou contra a seleção da Síria, jogamos contra o Raja Casablanca, jogamos também contra o Bayern de Munique Sub-17. Então é uma experiência assim que o cara leva para a vida inteira, né? Fora dentro do campo, né, a experiência profissional, fora, né, de cultura, conhecer, né, o país, conhecer a cultura, conhecer coisas novas, foi assim explodiu a mente, sabe? O cara sai e tem uma realidade, vê outra totalmente diferente, agrega muito. E aí, como é que é lá no Catar? Chegou alguma coisa que chamou muita atenção lá? Cara, uma coisa que chamou muita atenção mesmo é que é tudo construído em cima do deserto, né? Então tu sai nas rodovias, é areião, areia, e dentro da cidade, sim, né? Aí a estrutura é fantástica, né? Fomos em shopping que tinha lago dentro, que tinha pequenos barquinhos de passeio, lojas que são grifes hoje, né? No mundo inteiro, exposição. A gente andou de camelo, a gente foi na divisa que tem com outros países lá. Então, assim, em relação pessoal, né, o passeio lá em si que a gente fazia, que a gente jogava os jogos e também ia para algumas excursões, né, que o Sheik lá programou para a gente fazer. Então, assim, cara, tudo impressiona, né, porque tudo é novo. Então, os 10 primeiros dias que a gente ficou lá foi extremamente fantástico. Aí os últimos 5 tu já começa a bater saudade de casa. Mas nada que um contrato de lá também não fizesse eu ficar lá, né? Nada que um dinheirinho árabe lá não mudar essas coisas, né? Os caras pagam muito bem lá. É um futebol que está super valorizado. Até na época que nós fomos para lá, eles estavam planejando levar pessoas, atletas de outros países, né, para ficar lá um tempo, para poder naturalizar, para jogar essa Copa do Mundo de 2022 que teve.
Então, Cara, já estavam se programando? Já estavam se programando. Porque, se eu não me engano, foi em 2018 que eles anunciaram que a Copa ia ser no Catar. Então, quando a gente foi em... Então foi antes, porque nós fomos em 2017, foi antes. Porque quando nós fomos em 2017, eles já tinham... se eu não me engano, acho que foi 2010, assim, mais ou menos, ali por essas contas que eles ganharam o direito de fazer a Copa. Eu não sei bem ao certo, mas quando a gente atrás. foi, eles já tinham essa posição que eles iam sediar a Copa do Mundo. Então, quando a gente chegou lá, eles já estavam construindo toda a infraestrutura, já estavam se programando tudo, né? Então, eles tinham essa ideia de levar jogadores para lá, para naturalizar, para poder atuar pela seleção. Porque como o futebol é um esporte muito recente lá, então eles não tinham conseguido desenvolver de uma maneira que chegasse competitiva na competição. Até que a gente viu que foi uma das piores seleções, né? Anfitriãs, no caso. Né? Exatamente. Então, tentaram fazer algo para chegar melhor, mas acabaram que, infelizmente, não conseguiram. Faltou um pouquinho de futebol ali. Faltou um Gustavo lá para mudar as coisas, né? E esse sonho, falando em Copa, não tem um sonho alguma vez na vida? Não sei se é um sonho que pode ser alcançado, se não pode. O que tu pensa sobre isso? Cara, eu digo assim, quando a gente é pequeno, né, a gente sonha muito grande. Por mais que sonhar grande ou pequeno... Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Aqui. Por mais que... Independente do sonho que a gente sonhe, né, o esforço vai ser o mesmo. Sonhar pequeno, sonhar grande, o esforço é o mesmo. Sonhar ali, quando a gente é criança, a gente vê, né? Esse gol eu fazia. É muito simples, é fácil. O corneteiro hoje que assiste, né? Sempre corneteiro fala assim. hoje. Claro que hoje eu também corneto, né? Quando o cara tá assistindo. Mas tudo são planejamentos. Eu não vou mentir que eu tinha o sonho de jogar uma Copa do Mundo. E o sonho ainda não acabou, né? Porque, cara, futebol vocês vê, tem gente que vira com 25, outros viram com 17, outros que vingam com 30. Então, é muito relativo, é o tempo de cada um, né? E é aquela coisa, a gente se planeja para um dia alcançar o nosso ápice profissional em determinada carreira que tu for seguir, né? Então, não descarte essa possibilidade. Claro que hoje em dia é difícil. Então, primeiro eu acho que tu tem que ter um planejamento de jogar uma Série B no Campeonato Brasileiro, depois de jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. É um passinho de cada vez, né? Porque a gente não pode esperar que a gente tá jogando uma Série B de Campeonato Catarinense e vá para uma Copa do Mundo. Então, eu acho que, claro, o objetivo de jogar uma Copa do Mundo seria um sonho de todo mundo que joga futebol hoje, né? Mas tem que ser realista dentro das possibilidades, trabalhar com o que tem. E devagarinho, né? E devagarinho, galgando passo a passo. E trabalhar com os pés no chão. Ter a humildade também de reconhecer aonde a gente pode chegar. Eu sempre brinco que... Eu nunca fui o Pelé. Né? Eu não sou de pegar a bola, driblar todo mundo e fazer o gol. Às vezes nas peladas até tu faz, né? Mas eu acho que o profissional hoje em dia, ele tá muito mais atrelado a uma performance, principalmente emocional. Segundo, física. Terceira, tática e técnica. Então, acho que tudo complementa o jogador, né? São 4 pilares que é indispensável. Já vi jogadores muito bons tecnicamente, excelentes, cara. Pegavam na bola, driblavam, sempre resolvendo o jogo. E às vezes não foram pra frente por conta de, às vezes, não trabalhar mais, né? Fisicamente, às vezes, se limitar, a própria pessoa não querer buscar mais. Às vezes por conta do próprio ego, né? Vi jogadores, cara, joguei com muitos jogadores excelentes, cara. Que às vezes eu falava assim, às vezes eu fui mais longe que o cara que tinha muito mais qualidade que eu. Mas às vezes o ego do cara travou ele. Então são situações, cara, que você tem que deixar de lado muitas das vezes e trabalhar esse conjunto, esses 4 pilares, que eu acho que assim tu consegue ir cada vez mais. Fora, né, essas outras situações, né, que o futebol tem, né, de algumas situações externas, não é somente as 4 linhas, né? Tem muitas situações externas. Gente que se perde por fora também, né? Exatamente, então e principalmente nisso, cara. Então, acho que você, primeiramente, não ser jogador, ser um atleta. O primeiro ponto é tu se cuidar, ser um atleta profissional, que isso aí as consequências serão benéficas. E eu também já conheci na minha história também muita gente assim, com habilidade, com talento, com tudo, que coisas à parte, assim, se perderam, não foram mais pra frente, perderam, de repente, a oportunidade. De repente, aquele aninho que tu perdeu, tu perde tudo, né? Então, é uma profissão meio delicada, né? E hoje em dia, tá cada vez parece mais difícil tu conseguir engrenar, né?
É cada vez mais competição no mercado, né? Porque hoje 99% das pessoas que nascem e começam a jogar bola atrás de casa, na frente, tem um sonho. Então, aí já começa a situação. E cada vez mais que o tempo vai passando, vai afunilando cada vez mais. Então, eu parando para pensar assim, refletindo agora, por exemplo, no Sub-10 tinha tantas pessoas que estavam jogando. Dessas 20 pessoas que estavam comigo no grupo, 5 foram para o Sub-13. Aí dessas 5 do Sub-13 foram 2 para o Sub-15. Dessas 2 para o Sub-15 foram 1 para o Sub-17. Então cada vez mais vai afunilando, como qualquer profissão hoje em dia, né? Você tem que se qualificar para estar dentro do mercado. Mas cada vez mais vai ficando difícil. E você vai descobrindo, porque a gente... não são exceções, claro, não vou generalizar, mas tem muitas pessoas que acham só jogar bola, só chegar no jogo, né? O extracampo é muito mais importante, cara, porque hoje tu vai treinar 2 horas por dia, 3 horas talvez. Hoje os clubes não treinam mais volume, é intensidade e qualidade. Eu vi isso lá em Portugal, cara. A gente treinava às vezes 1 hora num pau brabo, mas era 1 hora de treino mesmo, né? Pauleira, treinador aqui, ó, e os caras lá descem a lenha. Então assim, é bastante intensidade, só que o que conta? As outras 23 horas do teu dia, cara. Sono, descanso, alimentação, fazer um complementozinho, trabalhar questão de mobilidade, que hoje é muito importante, trabalhar, né, flexibilidade, por conta das lesões. Então é você trabalhar como realmente tu quer chegar. Tu não tem que esperar tu estar num Barcelona para tu agir como um atleta do Barcelona. Se tu não agir que nem a gente sempre fala, em clube de 3ª, 4ª divisão, trabalhar do jeito que um cara trabalha na 1ª divisão, tu nunca vai chegar, cara. Porque tu esperar o momento certo para ser esse cara, acabou a tua carreira, nem vai para frente. A não ser que o cara seja um iluminado, né, divino e... Não, você vai ser, acabou. E tem gente assim. Tu sabe, tu viu gente virar também. Então, mas eu acho que se tu fizer isso aí, cara, a possibilidade de dar certo é maior. Porque eu acho que é o seguinte, quando tu vai vendo que as coisas vai afunilando, a tua mentalidade também vai mudando. Porque até que tu tá com 15, 16 ali, tu tem o sonho, mas ainda tô jogando bola, tô me divertindo. Mas quando tu começa a ver que isso passa por um nível profissional de trabalho maior, seriedade, mais cobrança, resultado, aí a responsabilidade e a cobrança vai ficando cada vez mais pesada. Então tu tem que amadurecer, tu tem que ver que aquilo ali é o teu trabalho, é o teu ganha-pão, e se tu não responder, né, ao que o clube te pede, ao que o treinador te pede, vai ficando pelo caminho. E é nessas horas que chega aquela diferença, né, entre o jogador e o atleta, né? Porque tem uma grande diferença quando você joga uma pelada, quando você brinca, quando você se diverte, e a diferença quando você joga porque você é um atleta. Sim. Então ali tem uma diferença muito grande, desde o teu preparo físico, da tua alimentação, tudo você tem que ter um controle muito rígido sobre isso, né? Com certeza, cara. Eu acho que isso é o fator primordial, principalmente por questão das lesões, né? Que hoje em dia a gente vê que não dormiu bem, não se alimentou direito, cara, a lesão tá aí. E uma lesão... Falo por experiência própria. Às vezes tu tem uma lesão que tu tá ali no time titular, ritmo bom, jogando sempre, indo bem, confiança lá em cima, pum, vem a lesão. Cara, 4 semanas hoje que tu não treina, o lateral que tava no banco vem comendo poeira. Eu sou lateral, né? Então o lateral que tava no banco, ou o terceiro, o quarto, cara, tu deu uma brecha, seja foi mal no jogo, seja entregou... a paçoca, como muitos dizem, entregou a paçoca num jogo ali, cara, o cara tá bufando querendo jogar. Então a competição entre os jogadores, né, é muito grande. Porque todo mundo quer jogar, cara. Ninguém tá ali só pra tá junto. Se tu não jogar hoje, tu não é visto. Por que tem muito jogador hoje que às vezes prefere sair de um lugar onde tá no banco para ir para um time de menor expressão, mas jogar? Porque é onde ele vai conseguir crescer na carreira. Então é isso que o jogador tem que buscar. Jogar, tá bem, não se machucar, buscar sempre estar com aqueles 4 pilares, alimentação também em dia, dormir bem, para que o cara consiga performar na melhor forma que ele consiga. E se não tem isso, também tu não consegue, né? Porque a gente vê, muita gente critica às vezes os jogadores, né? Mas não sabe as histórias que eles têm por trás, o trabalho que eles têm, né?
o jogador foi mal no jogo. Claro que é difícil falar com emoção no torcedor, né? Mas tu vê, por exemplo, aqui na Copa, os caras às vezes erram ali algumas jogadas que o próprio jogador erra que resulta em gol. Até a própria eliminação do Brasil. O Brasil foi pro ataque e errou, tomou gol. Cara, ali eles perderam, digamos ali, uns 4 anos de preparação, né? Sim. E o pessoal não vê isso. O pessoal vê o momento, xinga, 4 grita. anos pra um erro. Então, 2 minutos. 2 minutinhos, cara. 2 minutinhos que tu descesse um pouco as linhas, esperasse. Vou contar uma história. Nós, no 2015, nós numa final contra o Avaí, nós era sub-15. Na Chapecoense ali? Na Chapecoense, nós e Avaí. Nós tínhamos uma proposta de jogo, que era jogar no contra-ataque, porque nossos beiradas era muito bom, né? Mas nós jogando meia linha, né? Com o bloco, né? O time mais no meio campo. E aí, essa era a nossa proposta de jogo, do começo ao final. Fomos lá, fizemos um gol num contra-ataque. Seguindo a proposta, né? Seguindo a proposta de jogo. O nosso lateral fez uma fuga lá, sofreu a falta, 1-0 pra nós. 10 minutos de jogo. Cara, manter a proposta de jogo. Tá bem assim, a gente não deixava eles muito com a bola, que era um time muito bom tecnicamente. Até tem o número 10 do Avaí naquela época, ele tá lá no Catar, jogando num dos maiores times do Catar. Então, dali saiu 2, 3 talentos muito bons do Avaí, daquela categoria ali. E o nosso treinador falou assim, não, 1-0, desce a linha. Quando descemos a linha, 4 no lombo, em 5 minutos. Em 5 minutos nós tomamos 4 gols. Então, no caso ali, vocês estavam recuando para contra-atacar. Recuando demais. Daí, na hora que abriu o jogo para vocês atacar, daí vocês tomaram 4. Então, assim, se você sair da proposta que tá sendo, que nem ali tu vê, cara, 2 minutinhos para terminar o jogo, dá uma seguradinha, né? Cara, cozinha o jogo, o goleiro cai, vai lá. Eu vi os memes. Cara, o cara tem que... Eu vi os memes do Alisson lá essa semana, depois que o Brasil foi eliminado, que ele devia ter se jogado no chão, chorado que nem criança. Cara, são coisas, né, que... Ali, foi 2 minutos, cara, que custou um trabalho de 4 anos. Cara, às vezes, no calor do momento, os caras se empolgaram, foram pro ataque, um queria fazer o gol, o outro também. Porque é aquela coisa que a gente falou ali, né, cara? Se tu pode ter a técnica, tu pode ter a tática, às vezes o emocional na hora não respondeu como era pra ser. Eu percebi bastante, por exemplo, na hora do jogo lá do Brasil, principalmente, que quando o Brasil abriu 1-0, foi toda aquela emoção. Meu Deus do céu, vamos passar. Aí quando entra o Pedro... Ele é um centroavante, ele vai entrar com vontade de fazer gol, né? Sim. Então era natural que ele fosse pra frente, fosse atacar, fosse tudo. Só que daí o Fred também entrou com essa vontade. O Fred que ele justamente deveria ser um jogador pra recuar o time. E não é também um volante muito de marcação, né? E naquela hora, acho que o maior serviço dele era marcar, era segurar. E ele foi pro ataque. Na hora que ele foi pro ataque, daí foi um abraço, né? Quem sou eu pra opinar, né? No que o Tite tinha que ter feito, né, cara? Mas talvez ali tu colocar Casemiro e Fabinho... Lenha nos caras. Fecha a casinha. Cara, tu tem Anthony. Tava o Pedro. E quem que era o outro? O Rodrigo. O Rodrigo e o Neymar no campo. Deixa os 3, Neymar também cansado do jeito que tava, correu. Cara, essa Copa Neymar correu, velho. Se o cara falar que não fez acontecer nessa Copa... Por favor, né? Mas eu acho, cara, deixa os 3 ali só pra sair e segurar a bola. O Anthony tá fazendo muito bem isso. O cara ia de mano, segurava a bola. Deixa uma linha de 4. Militão também, eu acho que... Não sei se ele estava muito cansado, por isso que o Tite tirou ele. Acho que ali foi opção técnica, eu acho que mas eu achei ruim. Que... Sei lá, eu manteria. Quem sou eu? Mas eu manteria. E, cara, fecha com 2 volantes e joga a responsabilidade pros caras. Sabe o que tinha que ter feito? Igual a Argentina. A Argentina tomou 2 no lombo também, faltando minutos para acabar o jogo. Daí, quando viu que não tinha mais o que fazer na bola, começaram a bater. Bater e derrubar e cara, falta. Mataram o tempo. Daqui a pouco você toma o terceiro ali e caía fora. Mas o que os caras fizeram? Começaram a descer a lenha. Às vezes, o que o Brasil tinha que ter feito? Mata o jogo lá na frente, vai parando, vai picoteando o jogo com falta. Passou 2 minutos, comemora. Faz um estilo Libertadores, Tite. Estilo Libertadores. Faltou isso, cara. Mas a gente vê muito da Argentina nessa Copa também, né? Sim. A gente vê muito essa questão da competitividade, que a torcida dando aquele climão de Libertadores. Tipo, um negócio massa, cara. Isso que faltou. Tite, um abraço pra você, mas agora tu lascou a gente, né? Deixou nós pra trás.
Mas então, Gustavo, tô com o meu ponto aqui mais uma vez, né? Todo o programa de novo, né, Maria? Me xingando aqui, querendo terminar o programa, né? Mas, Gustavo, pra você então, agora que você tá vivendo essa experiência ali, qual o seu plano pro futuro agora? Então, como eu falei, já vivemos muitas coisas boas no futebol, né? O futebol já proporcionou pra gente coisas maravilhosas. É um mercado muito difícil, né? Hoje em dia, as competições que a gente joga, né, que eu jogo, são geralmente estaduais, então ela fica muito picoteada durante o ano. Então são 4 meses de competição, fica 2, 3 encostado, daí o cara tem que continuar se preparando em casa, mas daí sai mais 4 meses. Então é uma situação difícil, né, para quem busca uma estabilidade financeira, né? O que me mantém hoje de pé são outras situações, né, de que eu fui planejando durante essa caminhada do futebol, né, que hoje me mantém essa estabilidade financeira. Então é um estudo que o cara tem, né? Às vezes vem proposta dali, vem proposta daqui, você tem que ver o que realmente compensa, né? Colocar a situação na mesa, ver como é que é, porque hoje em dia está muito difícil fazer futebol, né? As coisas estão tudo muito cara, é federação, é arbitragem, aí o cara tem que pagar alojamento, aí o cara tem que dar auxílio moradia. Então, às vezes, o clube não proporciona, né, um lugar digno para o atleta. Então, isso que é muito difícil que a gente vê hoje. Até por conta dos salários, cara. Hoje em dia, a questão salarial no futebol também está bem difícil em clubes de menor expressão, né? Então, a gente sempre fica com essa questão na mesa também, se o clube vai pagar em dia, se vai cumprir realmente com o que está acordado. Então, toda vez que venha uma proposta, a gente senta, estuda a proposta, vê se viabiliza e mete ficha, né? O negócio, enquanto a gente está novo, tá novinho, corre bem ainda, a gente tem, embora, né? Tem energia, vamos embora. Mas agora para esse ano tem algumas coisas que a gente estuda, né? Tem campeonato do Rio Grande, né? Segunda divisão do Rio Grande, que tem alguma possibilidade. E conforme vai vindo isso, a gente vai estudando, ver o que melhor viabiliza, né? E com essa tua experiência ali, que parece pouca com 22 anos, mas é muita coisa, né? Que recado que você pode dar agora para esse pessoal que tá tentando entrar no futebol, quer seguir o sonho? Agora, tem algum recado para eles? Papo de coach agora. Vai lá. Não, cara, eu acho que é o seguinte, tu tem que jogar, cara, com alegria, né? A gente sempre fala que o futebol, até um certo ponto, ele é só alegria, mas conforme você vai vendo a dificuldade, como de qualquer profissão, vai ter, né? Não espere um mar de rosas, que não é. Isso é verdade. Mas, cara, é tu treinar, sempre estar na frente dos outros, se cuidar, principalmente, porque hoje em dia, como eu falei, o futebol está muito físico, muito tático, muito emocional, principalmente para tu poder desenvolver a tua parte técnica. Então, acho que se você tiver esses 3 pilares, a parte técnica é a consequência do restante. Trabalhar desde cedo, né? Nunca ter preguiça de treinar, de se alimentar bem, de se cuidar, principalmente, né? Porque hoje em dia a ferramenta do atleta profissional é o próprio corpo. Então, se você não cuidar do seu corpo, da sua mente, você não vai performar, infelizmente. E eu acho que, cara, é você acreditar, né? Como eu acreditei. Por mais que às vezes a gente tenha um planejamento de carreira e às vezes não sai da maneira que a gente quer, mas você acreditar, trabalhar, aproveitar as oportunidades que tem, que hoje em dia até, às vezes eu falo, né, a gente brinca com nossos pais, às vezes o cara não foi jogar bola porque o pai e a mãe não deixou, ou porque não conhecia alguém que deu a oportunidade. Eu acho que hoje em dia com as redes sociais, com o contato mais das pessoas, surgem mais oportunidades. Então é tu aproveitar essas oportunidades que vão vindo, tu sempre tá bem fisicamente, que tu já sai na frente de muita gente, né? Às vezes eu falo para algumas pessoas que tinham atletas extremamente bons, comiam bolachinha, tomavam um coco o dia inteiro, e o cara falava, mas eu sou bom assim. Eu falo, cara, mas se tu é bom assim, pega e se cuida um pouco mais que tu vai ser 10 vezes melhor. Então esse é o pensamento, cara. Se tu já é bom comendo bolachinha, salgadinho e tomando coca, experimenta fazer o inverso, né? Se alimentar bem, tomar água, né? Cuidar realmente do corpo, que tu vai performar 10 vezes melhor. Isso tu vai sair 10 vezes melhor na frente também. Realmente um papo de coach, né? Mas fechou então, Gustavo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É um prazer imenso ter você aqui. Contando essa tua pouca história que nós estava falando, né? Aqui acho que 30 minutos a Maria estava falando, um pouquinho mais.
40 minutos foi pouco, né? Dava pra ter falado Dá, mais, né? mas olha, eu tô à disposição. E até que eu tô aqui, que eu não fechar com nada, a hora que tu me convidar, eu venho aqui pra nós A trocar hora mais que o aí. Gustavo ficar famoso aí, jogando um time grande, daí ele vai procurar nós pra dar entrevista, né? Prioridade, né? Nossa, com certeza. E pagar um churrasco. Ó, fechou aí, tá gravado aqui, ó, tá gravado nas 2 câmeras. Fechou então, Gustavo, muito obrigado então, mais uma vez. Quem está nos acompanhando, muito obrigado, a sua audiência é muito importante pra nós. Se você conhece algum esportista aqui de Xanxerê ou região que queira vir participar do nosso programa, é só mandar pra gente que a gente vai convidar, beleza? O Sportcast está sempre de portas abertas pro esporte amador ou profissional aqui de Xanxerê e de toda a região. Muito obrigado, pessoal. Acompanhe a gente no YouTube, Facebook, nas redes sociais, também no Deezer e no Spotify do canal Ideal. Fechou, pessoal? Um grande abraço e até mais. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima que no caminho eu te explico.